Senhor, irmãos, glória a Deus, estamos aqui reunidos, para aprender mais um pouquinho do Senhor, nosso Deus, para glorificar o nome dEle. É uma pena ainda estarmos distantes, Se já sentimos falta do campo, já estar junto com os irmãos, louvando, glorificando, evangelizando. Vamos fazer uma breve reflexão aqui antes de passar a palavra para a pastora, Nós que já conhecemos a história do nosso Senhor, sabemos que havia um povo, Um povo que foi eleito para viver as promessas do Senhor Jesus. Um povo que foi escolhido, o povo judeu. Esse povo ele foi escolhido para viver as promessas do Senhor. Esse povo foi escolhido para glorificar o nome do Senhor e para um dia revelar Jesus Cristo. Essa eu acredito que seja a principal missão do povo escolhido de Deus, do judeu, Através dos judeus lá atrás, Jesus Cristo foi revelado à humanidade. Então, se antes somente os judeus tinham acesso ao Senhor, através de Jesus Cristo, toda a humanidade tem acesso a esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso. Essas chuvas que há pouco tempo pelo Brasil castigou muitas pessoas, Terremotos, vulcões entrando em erupção. Nós sabemos que tudo isso é a palavra do nosso Deus que está se cumprindo. Muitos podem se perguntar, onde está Deus? Há Deus? Existe Deus? No decorrer da história humana, o homem se afastou tanto de Deus, mas tanto de Deus, que a única coisa que sobrou foi essa pergunta. O homem começou andando com o Senhor, em comunhão, honrando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, e até mesmo o povo judeu, quantas vezes eles não se afastaram do Senhor? A Bíblia está aí para a gente poder ler e recontar essas histórias, O povo se afastava do Senhor, Deus ia lá, levantava um profeta e trazia eles de volta, porque Deus ama o seu povo. Esse povo novamente se afastava do Senhor, e o Senhor, com todo amor, trazia esse povo de volta para si. Até que um dia, Deus levantou Jesus Cristo para que toda a humanidade tenha o conhecimento desse Deus de amor, desse Deus que ama, desse Deus que alcança, desse Deus que se preocupa com a salvação, com a eternidade do homem. Nós estamos muitas vezes muito presos a essa realidade material que nós vivemos, Para não ficar somente nas minhas palavras, vamos abrir a nossa palavra em Isaías 8,16. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 8, versículo 16. Eu disse aos meus seguidores, Isaías falando, guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele coloco a minha esperança. Nós aprendemos aqui que o próprio Deus ele se esconde do ser humano. E hoje o ser humano pergunta, onde está Deus? Deus não existe, muitas vezes afirmam. Há Deus? Sim, há Deus. O Senhor está no mesmo lugar onde sempre esteve. Fomos nós que se afastamos do nosso Senhor. O ser humano, no decorrer da história, ele se afastou tanto da presença do Senhor, que o que sobrou foi essa pergunta. Há Deus? Existe Deus? Onde está Deus diante de tudo que está acontecendo? Somos nós que praticamos toda impiedade. É o ser humano que se afastou do Senhor e é o ser humano que tem colhido aquilo que ele mesmo tem plantado. Porque a palavra do Senhor diz que aquilo que faz separação entre eu e o Senhor é o meu pecado. Só que o ser humano ele quer negar a existência do pecado. Muitos querem saber onde está Deus, mas não querem admitir que são pecadores. Quando eles começarem a admitir que são pecadores, quando eles começarem a se arrepender dos seus pecados e começar a buscar Deus de todo o coração, o Senhor vai se revelar para ele. Deus ele não compactua com o nosso erro, com a nossa maneira de viver. Ele é Senhor. Nós não podemos ditar ao Senhor uma maneira de viver. Existe uma maneira correta de servir esse Deus, e ela está revelada na palavra dele, na Bíblia. Nós precisamos aproveitar esse tempo, irmãos. Esse tempo maravilhoso que o Senhor tem nos dado. É maravilhoso sim, a palavra do Senhor diz para a gente glorificar Deus em todas as situações. É difícil, é amargo, sim, mas Deus está trabalhando. Quando nós olhávamos para a cruz, imagina aqueles discípulos que andaram com Jesus, vendo aquela cena, Jesus crucificado ali. Quem é que poderia pensar que Deus estava agindo naquela situação? Numa situação totalmente adversa. E a mão do Senhor estava ali. Porque os pensamentos do Senhor são muito maiores do que o nosso. Nós não podemos alcançar. Nós temos que descer, se humilhar. Vamos abrir a palavra do Senhor agora em Jeremias 29, versículo 13. Olha o que a palavra do Senhor revela para a gente aqui. Diz assim, vocês vão me procurar e me achar. Vocês vão me procurar com todo o coração. Em outras traduções,
muito conhecida, né? Nós vemos da seguinte maneira: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Se em Isaías 8,16, ali o Senhor diz que ele se escondeu do seu povo, porque o seu povo estava no pecado, e Deus levantou Isaías para corrigir aquele povo, para poder trazer a palavra do Senhor para esse povo. Aqui em Jeremias, esse mesmo Deus que se escondeu, ele está dizendo: busca-me de todo o seu coração, e você vai me encontrar. Diante de todo esse cenário que estamos vivendo hoje, aproveite esse tempo, irmãos. Faça aquilo que você nunca fez para o Senhor. Se nunca acordou de madrugada, acorde. Se nunca parou para ler e estudar a palavra com afinco, buscando referências, faça. Se nunca passou mais de 10 minutos orando, passe essa marca de tempo. Mas busque ao Senhor de todo o seu coração. É um tempo de reflexão, é um tempo de arrependimento. Porque se as coisas estivessem boas da maneira como Deus da maneira como Deus planejou para o ser humano, se nós fôssemos obedientes, conforme as Escrituras nos dizem, se a humanidade estivesse ouvindo a palavra do Senhor, estivesse praticando essa palavra, nada disso estaria acontecendo. Vamos aproveitar esse tempo para refletir, para se arrepender. Vamos orar, clamar ao Senhor pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa nação, clamando ao Senhor para que haja arrependimento, que o Espírito de Deus gere arrependimento nos corações das pessoas dessa nação, e não somente do Brasil, mas do mundo todo mesmo, porque o juízo de Deus ele vem sobre toda a humanidade. É necessário que a gente olhe para o Senhor, é necessário que a gente busque o Senhor, porque tudo passa, irmãos. Hoje estamos aqui, amanhã não. A nossa vida é uma nuvem, todas as coisas passam. Nós em Cristo Jesus já vivemos para a eternidade. O Senhor Jesus, ele conquistou naquela cruz um direito para nós, um direito de viver eternamente com Deus. Nós estamos vendo essa situação e muitas pessoas desesperadas, tristes. Mas quem consola o nosso coração é o Espírito Santo. Quem consola as nossas vidas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos voltar para Ele, porque é nele que nós temos a vitória, é nele que nós temos a certeza da nossa salvação. Vamos aproveitar esse tempo, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar. Antes de estar passando a palavra para a pastora, eu vou fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo a Deus pelos irmãos que já estão na live também, cultuando ao Senhor juntamente conosco, né? E que Deus possa nos levantar de uma maneira diferente quando tudo isso passar. Jesus Cristo venceu a morte. Nós em Jesus Cristo, a palavra diz isso. Aquele que crê em Jesus Cristo passou da morte para a vida. Vamos olhar adiante, vamos olhar à frente, Senhor, onde nós estamos e aonde é que o Senhor deseja. Qual é o lugar que o Senhor deseja para nós? Onde nós estamos e aonde nós iremos? Senhor, mostra-nos, corrige-nos, faz-nos andar na Tua vontade. Não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor cada vida que está assistindo, ó Deus, essa live neste momento. Pai, e as demais vidas que vão assistir posteriormente, ó Senhor, quando o vídeo estiver gravado ali, ó Deus, disponível ali, ó Deus amado, neste grupo. Pai, em nome de Jesus, toca nesses corações. Senhor, não a nós, mas ao Teu nome toda a glória. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, nós queremos, ó Deus, levantar o Teu nome, nós queremos, ó Deus, glorificar o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, toca nos corações neste momento. Pai, onde houver, ó Deus, tristeza, onde houver, ó Deus, desespero, entra como esperança, entra como alegria, Senhor, porque o Senhor é o príncipe da paz. É o Senhor, ó Deus amado, que está no controle de toda a situação. Nada fugir do Teu controle. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, começa a partir de nós gerando arrependimento nos nossos corações. Começa, Deus, em nome de Jesus, agindo, ó Pai amado, nesta nação. Deus, para que a Tua vontade se cumpra e se realize em nome de Jesus. Senhor, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, venha o Teu reino, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz e expandir o Teu reino na terra. Deus, mas não é do nosso jeito, não são com os nossos planos, não são com os nossos desejos. Nós queremos descer e ouvir do Senhor, Pai, o próximo passo. Momento para o avivamento. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor na glória. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite, por essa palavra e por esses irmãos reunidos. Amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Palavra da pastora. A paz, amados. Amém, amada igreja. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor está presente em todo lugar onde clamamos, aonde buscamos.
e cremos que Ele quer falar conosco através da Sua palavra nesta noite de hoje. Aleluia. Porque qual é o último motivo de nós estarmos reunidos? O único motivo é o próprio Jesus, que é o que já foi falado na abertura desse culto. E glorificado, exaltado é o nome dele. Vamos falar um pouco de Jesus nesta noite de hoje. Então, a palavra do Senhor se encontra em João 21. Amém, amada igreja? Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Fala a palavra do Senhor, João 21. Jesus lhe apareceu a 7 discípulos. E depois disto, tornou a Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou, e estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, filho de Zebedeu, mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco naquela noite, e nada apanharam. Mas e ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não conheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. E então lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E assim fizeram, e lá não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas e os outros discípulos vieram em um barquinho, puxando a rede e os peixes, porque estavam distante da terra, senão quase 200 covados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabais de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não é o bastante, serei tanto a rede que não se rompiam. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Creia que Ele está presente Aleluia. No nosso meio, Glória nesta noite de hoje. Poderoso Deus e Santo de Israel, eis aqui, ó Pai, a Tua palavra lida diante da Tua presença, e pedimos agora a direção do Teu Santo Espírito, ó Deus, para a ministração desta palavra, Senhor. Que esta palavra venha falar, Deus amado e querido, ó Deus, para a Tua igreja, Deus amado, ó Senhor, que está assistindo esta palavra nesta noite. E eu creio, Deus amado e querido, no Teu agir, no Teu trabalhar, no Teu realizar, no Teu multiplicar, Senhor. Poderoso, Santo de Israel, toma este momento diante da Tua presença santa, Senhor, que através da Tua palavra haja cura, haja libertação, haja restauração, multiplicação, Senhor, porque é a Tua palavra e ela não volta para Ti vazia. E através, Deus, da ministração da Tua palavra, do Teu servo diante da Tua presença e obediência, a ouvir a Tua voz, e eu creio que todo este principado, ó Deus, que tem se levantado com esse espírito de morte sobre toda a terra, está neutralizado, em nome de Jesus. Amém, amada igreja de Cristo.
poderoso, santo de Israel, grande é o Senhor. Nós vemos aqui a palavra do Senhor, como que ela é tremenda. Já foi falado do próprio Jesus nesta noite, quem é como o Senhor, o cuidado e o amor que o Senhor tem com o seu povo. Creia, amada Igreja de Cristo, nós estamos a uma semana, da crucificação de Cristo, da paixão de Cristo, e nós vemos aqui que Jesus Cristo, após a sua ressurreição, tão grande é o amor dele pela a igreja dele, ele estava levantando esses discípulos para ficar em lugar da igreja, e ele ficou 40 dias se apresentando para esses discípulos, que é uma grande ensinamento, de um grande ensinamento para nossas vidas nesta noite de hoje, que diante desse tempo que foi reservado, e creia, amada igreja, que tudo é propósito de Deus, nada foge do querer e do agir do Senhor. Se assim está acontecendo, é porque assim tinha que ser feito, porque nada foge do querer do Senhor, não. E pode crer que nós estamos nessa quarentena, não é porque foi determinado por A ou por B, porque tudo é determinado pelo Senhor, tudo a propósito de Deus. E creia que em toda essa situação, o nome do Senhor ele vai ser exaltado. Nós vemos o amor do Senhor e o cuidado e o zelo. Após a crucificação, a ressurreição de Cristo Jesus, ele permaneceu 40 dias aparecendo para esses discípulos. Primeiro ele apareceu para os 12, após fala a palavra do Senhor que ele apareceu mais para os 500. E creia, amada Igreja de Cristo, que a todo momento o Senhor está atento ao nosso gemido, ao nosso choro, ao nosso desespero. Há muito momento vidas ficam ansiosas diante de situações, porque imagina só, cada um tem o seu rumo de vida, tem as suas atividades, um corre-corre que mal se daria para um cumprimentar o outro. E hoje nós se encontramos em uma situação que está sobrando tempo. Mas creia, amada Igreja de Cristo, que só vai valer a pena para a Igreja de Cristo se após essa quarentena que nós estamos saindo, ter feito algo que vala a pena. Não para que a gente fique o dia a dia só no nosso fazer e nas nossas atividades, Dependendo do número de pessoas, aqui na minha casa são 3, na casa da minha filha é 2, muitos que têm números maior, então vai até 4 ou 5. Não para que a nossa atividade seja somente para essas pessoas do nosso convívio, mas para que nós estejamos fazendo mais? Para que nós estejamos descendo na presença desse Deus poderoso? O tempo é de arrependimento. E creia, amada Igreja de Cristo, o tempo é de renovo. O tempo é de busca da presença de Deus, Porque, olha o amor que tem esse Deus grande, um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, um Deus que após a sua ressurreição, ele se preocupou de estar cuidando desses discípulos. Nós vemos a manifestação de Jesus. Jesus, ele se manifestou para o seu discípulo. Aqui nós temos o primeiro ponto, que fala a fidelidade inquebrantável de Jesus. A fidelidade de Jesus com esse discípulo. Nós vemos que Jesus ele já tinha aparecido pela segunda vez para Pedro. Pedro foi um daqueles discípulos que ele foi até aquele túmulo
Ele desceu dentro do túmulo, ele encontrou aqueles lençóis jogados naquele túmulo, ele desceu, ele apanhou aqueles lençóis. Vem Maria Madalena e falou para ele que o mestre tinha ressuscitado e ele ainda ali, ele não creu. Nós vemos outras ocasiões que eles estavam, os 11, trancados dentro de uma casa, desesperados, porque se aconteceu com o mestre, imagina com eles. E sabe o que acontece ali? Jesus entrou ali, dentro de portas fechadas, e falou para aqueles discípulos: a paz seja convosco. E depois dessa aparição de Jesus, que já tinha aparecido também para 3, e depois dessa aparição de Jesus, o que é que acontece com Pedro? Ele foi pescar. Só que ele esqueceu de uma pesca maravilhosa que já tinha acontecido, amados irmãos, onde o Senhor tinha determinado a palavra que ele seria ali pescadores de homem e não de peixe. Aleluia. E a primeira oportunidade nós vemos Pedro voltando para pescar. E olha, amada igreja de Cristo, no momento em que alguém volta, ele não volta só. Nós vemos aqui nessa passagem que fala a palavra do Senhor, que Jesus apareceu aos 7. Porque quando ele apareceu ali no mar de Tiberíades, ali não estava somente Pedro que retornou a pescar. Ele levou mais 6 discípulos com ele. Ali estaria o número de 7 discípulos. E a palavra do Senhor fala que nós somos imagem e semelhança de Cristo. A palavra do Senhor fala que nós faremos ainda coisa maior do que o que ele fez. Olha que coisa tremenda. O cuidado de Jesus com esses discípulos. Já tinha aparecido ali pela 2ª vez, aqui é a 3ª vez que ele encontrou com esses discípulos. E fala a palavra do Senhor. Era uma fidelidade inquebrantável que Jesus tinha para com esses discípulos. E no momento em que ele apareceu ali, fala no verso 4: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. A madrugada, amada igreja de Cristo, estava Jesus ali naquela praia para o encontro pela 3ª vez com aquele discípulo, aonde ele já tinha aparecido para aqueles discípulos, trancado naquela casa, ele sabia, e eles tiveram a oportunidade de conhecer que era o mestre. E Pedro ali, ele retornou a pescar. E diante desta situação, amada igreja, quantos que vai se chegar ao Senhor? E quantos que vai esfriar? Quantos que não vai estar retornando para trás? Mas vamos aprender com Jesus nesta noite. Nós temos a maior ferramenta hoje, que é a comunicação. É o WhatsApp. Se comunica com teu amigo, com teu irmão, com teu parente, vê como que ele está. Aí você pode falar hoje, mas eu não posso ir até lá orar por ele. Mas diante da situação dele, ele vai te falar algo, você pode orar. Você pode fazer um propósito de jejum. Você pode dar uma palavra para esta vida e falar: olha, quando saímos desta situação, eu vou te visitar. Faça alguma coisa que seja útil. Aprenda com Jesus nesta noite de hoje. Imagina se Jesus ali à madrugada não estivesse naquela praia. Esse discípulo, ele tinha retornado a pescar. E ali ele tinha levado mais 7 junto com ele. Mas o que é que acontece? Fala a palavra do Senhor que ele pescou a noite inteira. E aconteceu a mesma coisa da pesca maravilhosa.
ele não conseguiu pescar nada. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Segundo ponto, amada igreja de Cristo, o amor. Aqui fala do imenso amor de Jesus. No verso 5, Jesus perguntou-lhe Jesus: filho, tendes aí alguma coisa de comer? Eles apenas responderam não. Olha o amor de Jesus. Jesus chamou de filho. Amém. Jesus poderia chegar ali à madrugada e falou: olha, por que você voltou para trás, seu desobediente? Eu não te levantei, não foi para pescar, homem. Por que você voltou para trás? E Jesus ali, amada igreja, olha o amor dele. Ele chamou filho. Tem de alguma coisa de comer aí? Que tremendo é a palavra do Senhor. Como que nós temos que meditar na palavra, aprender com a palavra. Vamos aprender com Jesus. Nesse tempo aí, você não pode chegar à madrugada na casa de alguém. Mas coloca uma mensagem. Quando a pessoa abrir esse celular, ele vai estar diante de uma mensagem, vai ver que você está preocupado com ele. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. E foi a palavra que Jesus proferiu para ele: filho. Oh Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Nossa, não tem como não chorar o nosso coração diante da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Baixou até o meu óculos aqui, me ajude aí. Oh, aleluia, Jesus. E perguntou-lhe Jesus: filho, tende aí alguma coisa de comer? Apenas ele responderam que não. Nós vemos o amor de Jesus. Terceiro ponto, fala a palavra do Senhor, o imenso poder de Jesus. No verso 6 fala: e então lhe disse: lançai a rede à direita do barco. Lançai a rede à direita do barco. Nós vemos aqui o poder de Jesus. E Jesus é quem determina, ele está determinando para a tua vida nesta noite de hoje. Ele está determinando para que lado que você vai se dirigir. Ele chegou e falou: olha, lança a rede para o lado direito do barco. E o Senhor quer que você desça apenas na presença dele, apresente o seu propósito, apresente a sua oração. E ele vai dar a direção. E é ele que vai multiplicar na tua vida. Assim como o Senhor ordenou esta passagem, esta palavra, para que ele lançasse o barco à rede à direita do barco? Fala a palavra do Senhor. E enchedes de peixe, tão abastante serei tantos na rede, que ela não se rompeu, se encheu aquela rede. Então, amada igreja de Cristo, se é a palavra do Senhor para nossas vidas, nesta noite de hoje. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. E nós vemos aqui, quarto ponto, o cuidado que ele pensou na necessidade desse discípulo. Verso 9. Quando eles saltaram ali em terra, fala a palavra do Senhor, eles viram ali umas brasas. Em cima havia peixes e havia também pão. Então o que é que nós vemos aqui? O Senhor pensou ali naquele momento na necessidade deles, enquanto eles ficaram aquela noite
colocando aquela rede e a rede vindo vazias. Aí eles puderam ver a fidelidade do Senhor, o amor do Senhor, o poder do Senhor, o cuidado do Senhor que pensou na necessidade deles. O que o Senhor quis falar ali para Pedro? Pedro, quem vai cuidar de você sou eu. Amém. Pedro, não era para que você viesse e retornasse a pescar. Porque se eu te levantei para você ser pescador de homem, quem vai cuidar da sua necessidade sou eu, Pedro. É o que Jesus quis falar ali para Pedro. Ele quis lembrar esta palavra, amada Igreja de Cristo, que está aqui em Mateus 16, que falou a palavra do Senhor. E Simão Pedro respondendo, disse-lhe, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Tinha esta promessa sobre a vida de Pedro. A porta do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo, mas essa igreja tem que avançar. Amada igreja, não é porque nós não estamos se reunindo em um só lugar, está cada um no seu espaço, mas creia que não é para que você recue, não é para que você volte para trás, é algo para o reino que seja útil. Então vamos aprender com esta palavra nesta noite. Imagina se o próprio Jesus, ele tivesse pensado dessa maneira. Eu já apareci para Pedro pela segunda vez. Pedro agora retornou para o seu exercício em que ele ia antes. Ele esqueceu desta palavra que a porta do inferno não prospera sobre a igreja de Cristo, mas a igreja de Cristo é necessário que ela avance. E ele não tivesse ido a terceira vez atrás de Pedro. Então nós vamos aprender com esta palavra nesta noite de hoje. Aprender com o próprio Jesus. Aleluia. Nesse tempo, vamos fazer algo que seja útil para o reino. Eu vou falar, amada igreja, nós não vamos ser mais os mesmos. Com esse tempo até aqui, quem é que não já passou pelas suas experiências com Deus? Pense no seu irmão. Se ele está voltando para trás, você não vai pensar dessa maneira. Ah, mas eu ainda estou aqui em pé. Estou aqui de pé, ainda estou glorificando. Não. Pense naquele. Para que ele não retorna? Faça propósito de jejum pela vida dele. Se alguém chega para mim e fala, olha, estou passando numa situação, e nessa situação eu sei que eu não posso sair dela sozinha, me ajuda em oração. Já convido a pessoa a fazer um propósito de jejum. Eu vou orar junto com você, mas eu quero que você faça um propósito de jejum. Eu também vou fazer esse propósito com você. Vida que estava internada, como é o sogro da minha sobrinha. E ali diante de uma situação, pede sua oração, eu falo para o filho, você quer fazer um propósito de jejum pela saúde dele? Vamos fazer o propósito de jejum junto? Eu vou te ajudar, eu vou estar te acompanhando. E para a honra e glória do nome do Senhor, esta vida, ela teve alta hoje. Ela foi para casa. Não é que é uma vida que vai ter que passar por uma cirurgia, mas só que neste momento vão dar um tempo. Curou a primeira enfermidade, deu remédio para as infecções, mandou para casa. Se restabelecer e esperar que passe o processo, para que passe pela cirurgia.
mas para honra e glória do nome do Senhor, houve um escape de Deus e saiu do hospital. E eu creio que as vidas que estão nos ouvindo nesta noite, vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com Ele. Imagina Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele ficou a quarentena. Ele ficou 40 dias. E esses 40 dias, Ele ficou cuidando desses discípulos, porque já tinha uma promessa. A porta do inferno não vai prosperar sobre esta igreja. Mas essa igreja tem que se levantar. Essa igreja tem que avançar. Essa igreja tem que orar. Essa igreja tem que clamar. Essa igreja, diante das suas dificuldades, tem que descer na presença do Deus vivo. Esta é a palavra desta noite, amada Igreja de Cristo. E eu creio que todos nós somos o templo do Espírito Santo. Busque esse Espírito, busque ser renovado, busque falar em línguas, busque o renovo, vá na palavra do Senhor, os dons é para você, busque esses dons, nesse tempo se encha de Deus. Amém, amada igreja. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Vamos orar, poderoso Deus, Santo de Israel. Toma o teu povo, papai, nas tuas mãos. Coloca as tuas mãos poderosas, papai. Renova, multiplica no teu povo, da saúde. Oh, papai amado e querido, Senhor, aquele sangue derramado ali na cruz, Senhor. Oh, Pai, comprou este povo com preço de sangue. Pai amado e querido, repreenda, Pai, todo esse ziro, repreenda esse espírito de morte. Repreenda, Deus amado e querido, esse espírito de enfermidade. Sê com a tua igreja nesta noite de hoje. Toma, Deus amado, Senhor, soberano, visita, papai, visita cada um. Oh, Pai, te revela, dá sonhos proféticos. Fala com o teu povo. Poderoso Deus, é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Oh Deus amado, santo, oh papai amado, Senhor, derrama uma unção nova sobre a tua igreja, porque a porta do inferno, ela não vai prosperar na igreja de Cristo, mas é necessário que essa igreja avance.